Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Cláudia Mota, tô aqui no canal do Ateliê Urbano e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre acessibilidade. Um monte de gente acha que acessibilidade é um assunto chato, que já deu o que tinha que dar, que não é importante, que é só 2% da população que é atendido, enfim. Eu queria desmistificar um pouquinho isso e contar a minha experiência na semana passada, num workshop que o CAL promoveu aqui em São Paulo. Esse workshop, ele teve a intenção, na verdade, de reunir arquitetos para mostrar as dificuldades do deficiente. Então, assim, o assunto não foi ficar falando de projeto, a porta tem que ter tanto, a bacia tem que estar de tal jeito. Não, foi muito mais do que isso. O curso foi ministrado pela arquiteta Silvana Cambiaghi, que tem deficiência física, ela teve poliomielite quando era criança. Então, assim, nada melhor do que uma pessoa que vivencia isso todo dia e que é arquiteta para falar com propriedade sobre o assunto, né? A primeira parte do workshop, que foi durante a manhã, foi um dia inteiro de workshop, né? Então, na primeira parte, a gente teve uma aula mais teórica, falando sobre as mudanças recentes de legislação da NBR 9050, que é a NBR que regulamenta os projetos, né? Assim, o desenho para as pessoas com deficiência, e aí a gente fala de um monte de assunto, a gente fala de ergonomia, a gente fala de transporte público, a gente fala de entradas, acessos, escadas, rampas, enfim, é bem ampla a norma. E falou também do Estatuto do Deficiente, que é uma lei recente também, que foi promulgada ainda no governo Dilma, e que regulamenta, né, dá as diretrizes de como as pessoas com deficiência devem ser tratadas pelo restante da sociedade. Quais são as exigências, quais são as necessidades dessas pessoas. Tem uma coisa muito engraçada, quando a gente fala de deficiente, logo vem na cabeça alguém que usa uma muleta ou alguém que está na cadeira de rodas. E, na verdade, não. A deficiência, na verdade, ela pode acometer qualquer tipo de pessoa, e uma pessoa que não é deficiente também pode estar impedida dos seus movimentos normais. Então, por exemplo, imagina uma gestante que quer ir num banheiro e o banheiro é super apertado. É muito difícil fazer isso. Ou um idoso que usa bengala ou que não enxerga tão bem. Quer dizer, não são pessoas consideradas deficientes, mas tem pessoas que portam necessidades especiais e que muitas vezes nos nossos projetos eles são absolutamente esquecidos. E para lembrar dessas pessoas, a gente fez uma vivência muito interessante em que foi simulada a deficiência visual e a deficiência motor, ou seja, quem quisesse, né, os voluntários que quisessem participar, acho que a turma inteira participou, tinha mais de 70 arquitetos e engenheiros no local, a gente colocava uma venda pegava uma bengala e circulava pelo estacionamento do local onde a gente fez o workshop, que foi o Instituto de Reabilitação da USP aqui na Vila Mariana. E a outra vivência foi sentar numa cadeira de rodas e andar também por esse mesmo circuito. E é muito engraçado porque, apesar de ser um circuito super pequeno, um circuito plano, os pequenos obstáculos que apareciam pareciam montanhas intransponíveis, assim. Então vamos ver agora como é que ficaram esses vídeos e vocês vão ter um pouquinho de noção do que eu tô falando. Nossa, gente. Que alívio, né? O que é mais difícil? Oi? O que você achou mais difícil? Eu acho que vencer o desnível ali E era um desnível pequeno, né? 5 centímetros. Ridículo, né? E se eu empacar aqui? Aí você levanta, né? Você vai empacar, certamente. Olha que difícil. Muito difícil. Como se não bastasse ser pedra, ainda tem o desnível ali, ó. Vem? Olha só. E olha só, um desnível, gente, vou mostrar aqui bem pitico, ó. 2 centímetros, sei lá, 3 centímetros de desnível. Tô aqui no workshop e agora a gente veio fazer uma vivência. Então, uma simulação, como se a gente não enxergasse e tivesse que usar uma bengala e circular aqui no estacionamento. Vou mostrar o que tá acontecendo aqui. Tem até uma escada aqui pro pessoal subir e depois descer.
Vocês não têm ideia de quanto complicado é isso. E ali num outro canto tem esse pessoal que está fazendo a vivência com os olhos vendados. Então a gente saiu em duplas. A gente está no espaço aqui de estacionamento, então tem um pessoal que está simulando utilizar a cadeira de rodas. E vocês não têm ideia de como é difícil. Olha só o tamanho do degrau. E olha como é difícil subir com o degrau, desse tamanho. Olha só, que a gente acha super fácil. Segunda tentativa. Agora com auxílio, vamos lá. E não é fácil, gente. Olha aqui, gente, tá vendo? Esse piso é tipo um concregrama. Aí quando a rodinha entra no buraquinho, é super difícil de tirar. A gente que não usa cadeira de rodas não tem a mínima noção do quão complicado é isso. Agora imagine uma rampa. O que você achou mais difícil, Jane? Você não sabe o que é. Você tem o controle, você não pode fazer nada, atenção com mais nada, atenção exclusiva, pra onde você está indo, o que você está fazendo, os buracos. De longe nem parece tão complicado, né? Não. Pois é. Parece. O braço cansa, o braço dói. Gente, nessa vivência super simples, a gente vê o quanto é complicada a vida de uma pessoa que tem qualquer tipo de deficiência. Eu moro aqui em São Paulo e é uma cidade cheia de obstáculos, tem ruas extremamente íngremes. Aqui que é um estacionamento já foi difícil. Fico imaginando quem precisa, por exemplo, andar num bairro como, sei lá, Perdizes, que é um bairro muito acidentado aqui em São Paulo. É praticamente impossível, muito, muito difícil mesmo. É um cuidado que a gente tem que olhar como arquiteto e urbanista. Assim. Bom, como vocês puderam ver, não foi fácil, né? A gente teve várias dificuldades e é impressionante, né? Como uma coisa tão pequena pode se tornar um obstáculo tão grande para alguém que tem algum problema que às vezes nem é tão grave, mas a gente não tem a mínima noção do quão difícil é circular numa cidade como São Paulo, a maioria das cidades brasileiras, na verdade, que não são pensadas com o desenho universal, o desenho que atenda a todo mundo. Então esse vídeo aqui é para fazer um pouquinho a gente pensar na nossa posição de arquiteto urbanista e como cliente também, o cliente que contrata o arquiteto. Por que é importante você pensar na acessibilidade, né? Você vai receber, no nosso caso, a gente que é focado em projetos para a área de educação, os gestores vão receber os alunos que podem portar algum tipo de deficiência, mães gestantes, né, que já tem um aluno na escola, que estão esperando um segundo filho ou um terceiro filho, os avós, que são uma parcela importante, que levam os netos na escola, às vezes faz esse papel que os pais não conseguem cumprir. Então, assim, como é que essa população toda chega na sua escola? Como é que essa população toda vivencia o espaço da sua escola? É muito importante a gente pensar nisso. E como arquitetos, a gente tem que pensar desde a calçada até o interior do edifício. Tem uma parte do vídeo que tem um piso que a gente chama de concregrama, né, que é um piso super famoso e é super bonito, enfim, que fica super legal. Um monte de gente usa, principalmente em área permeável, aquela área em que é preciso... geralmente, quando a gente faz projetos, a gente tem que ter uma área permeável no projeto. O que significa isso? É uma área em que não seja cimentado totalmente, que o solo permita a absorção de água. E esse piso é muito comum de ser utilizado nessas áreas. E eu nunca tinha experimentado a sensação de estar numa cadeira de rodas e passar por esse piso. E é um piso extremamente utilizado, que eu acho super permita a absorção de água. E esse piso é muito comum de ser utilizado nessas áreas. E eu nunca tinha experimentado a sensação de estar numa cadeira de rodas e passar por esse piso. E é um piso extremamente utilizado, que eu acho super bonito, mas que a gente tem que ter muito cuidado, porque uma cadeira de rodas, vocês viram como é difícil circular por ele. O pedrisco, essas pedrinhas pequenininhas que a gente também usa em vários caminhos, muito em áreas ajardinadas, também é super difícil a circulação na cadeira de rodas. Enfim, tem vários pontos ali que a gente viu. Então, a intenção desse vídeo aqui é fazer pensar um pouquinho em como a gente está trabalhando esse desenho universal. Como é que os arquitetos estão pensando isso nos seus projetos? No nosso caso, principalmente nos projetos relacionados à arquitetura escolar. E como é que os clientes, os gestores, os donos de hotel, os donos de escola, donos de grandes empreendimentos comerciais,
os donos de empreendimentos residenciais também, as incorporadoras. Como é que isso está entrando no seu projeto? Desde a calçada até a recepção final, né? Até onde o aluno tem que chegar, até a sala de aula, até o quarto do hotel, até o estacionamento, enfim. São muitos ambientes que têm que ser pensados. Então, a maior intenção desse vídeo aqui é fazer a gente raciocinar um pouquinho no tamanho da dificuldade que a gente não enxerga e que está do nosso lado. A gente pretende fazer outros vídeos falando sobre acessibilidade, com dicas mais práticas, então acompanhem o canal, assinem aqui, inscrevam-se, deem um like aí, mandem questões, acho que é super importante, se você tiver alguma pergunta, você que é arquiteto, você que é dono de escola, como é que você pode melhorar esse espaço? Quais as dúvidas principais com relação à acessibilidade? Deixa no comentário aqui no YouTube, ou então no Face, no Instagram, enfim, aonde você tiver acesso a esse vídeo, que a gente vai responder, tá bom? Então, obrigada e até a próxima. Valeu!